Olá, eu sou Carla e eu quero falar hoje com você sobre a sabedoria do calar. Provérbios 21, 23 diz que o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Em boca fechada não entra mosquito, já dizia a vovó, né? Esse é mais um dito popular que faz a gente refletir sobre o que falar e como vale a pena fechar a boca em muitas ocasiões. Existem situações quando perdemos oportunidade de permanecer em silêncio, em que às vezes a gente se arrepende imediatamente e às vezes a consequência vem depois. A gente dá opiniões, palpites, mesmo não sendo solicitado. Só de ouvir, a gente já tem o ímpeto de se colocar, de dizer o que a gente acha, de dar a nossa opinião. E daí falamos indevidamente, expomos como está o nosso coração e sofremos as consequências da nossa insensatez. E, como a própria Bíblia diz, passamos vergonha. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio e que ao cerrar os seus lábios é sábio. Provérbios 17, 28. Então, permanecer calada tem sido um dos grandes desafios que enfrentamos todos os dias. Tem hora que a gente precisa falar, sim, defender as nossas ideias, defender os nossos princípios, valores, expressar a nossa opinião, se posicionar. Porém, existem momentos que a gente precisa exercer domínio próprio e calar a boca. Não vai adiantar falar, não adianta discutir, não vai ter benefício na conversa, na discussão ou em tentar defender uma ideia. E é esse nível de sabedoria que nós precisamos chegar, de discernir o tempo de falar e o tempo de calar. Porque, infelizmente, ainda falamos fora de hora, ainda falamos o que não deveríamos falar e ainda falamos de forma errada. E para evitar situações, para evitar conflitos, precisamos buscar a Deus, precisamos buscar sabedoria, discernimento quanto ao que falar e quando falar. Às vezes a gente ora por tantas coisas, a gente ora por tanta gente, a gente pede a Deus tanta coisa, mas talvez esse é o tipo de necessidade que nós temos e que tem ficado esquecido. Em Eclesiastes 3, 1 e 7 diz: tudo tem tempo determinado debaixo do céu. Há um tempo para todo o propósito. E tempo de estar calado e tempo de falar. Isso significa que não é sobre se omitir. Tem o tempo certo de falar, tem o tempo de guardar, tem o tempo de colocar para fora, mas é preciso sabedoria para discernir esse tempo. E para que isso aconteça, a gente precisa de autodisciplina, a gente precisa aprender a conter a nossa ansiedade, a gente precisa aprender a gerir as nossas emoções. Nem sempre o que a gente está sentindo a gente precisa falar. Somente assim é que a gente vai aprender o momento certo, sem atropelar o outro, sem ofender, sem colocar para fora tudo de ruim que às vezes passa na nossa mente ou que está dentro do nosso coração. Então, é certo que a Bíblia diz que ao guardarmos a boca e a língua, guardamos também a nossa alma de angústias. Gente, quantas vezes nós falamos coisas e depois temos que pagar um preço por causa do que falamos? Quantas vezes a gente fala coisas que depois a gente acaba se arrependendo de ter falado, mas aí já foi, já falou. E às vezes nós nos envolvemos em questões que poderíamos ter evitado. Poderíamos ter sido poupadas e poderíamos também poupar algumas pessoas, alguns dissabores, alguns conflitos se a gente tivesse guardado a língua. Então, eu quero te encorajar hoje a pedir ao Senhor que te ajude a ser sábia, a ser prudente, porque nós estamos vivendo dias maus, dias nos quais qualquer palavra dita de maneira indevida pode se voltar contra nós, qualquer palavra pode virar até um processo. Qualquer palavra é motivo para uma perseguição. Então, se a gente for prudente, se a gente guardar
o silêncio naquele tempo certo, se a gente guardar a palavra no momento certo e se a gente tiver sabedoria para colocar a palavra também com ousadia, com coragem, com fé, com autoridade, mas na hora certa, nós seremos respeitadas e nós não vamos precisar passar do tolo que ficou quieto e passou de inteligente. Mas se a gente não tiver ainda sabedoria, é melhor ser o tolo que fica quieto. Amós 5,13 diz assim: portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. E esses são os dias que nós estamos vivendo. A realidade é essa. Os dias são maus. Então, que nós possamos estar atentas com o que, quando, para quem e como temos falado. Podemos, por nós mesmos, provocar situações irreparáveis, mas nós podemos também, em nós, a partir de nós, ou só até nós, parar toda ira, toda briga, toda fofoca, toda conversa fiada, que para em nós, que a fofoca morra em nós, que o disse-me-disse morra em nós, que a picuinha, o falar mal morra em nós, mas que não sejamos nós a passar para frente, que não sejamos nós a contaminar o outro. Pelo contrário, que da nossa boca saia palavras de vida, palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que criam, porque foi assim que Deus criou todas as coisas, através da palavra. Então que nós tenhamos sabedoria no calar e quando abrir a boca, que saiam palavras de vida. Deus te abençoe, faça um ótimo dia, tenha